Senhor presidente, o ministro Delfim Neto, numa bela entrevista à Sônia Rassi do Estado de São Paulo, faz várias considerações, deixa seu apoio à gestão do ministro Paulo Guedes e, entre outras considerações, analisa o SUS e diz com muita propriedade que o SUS é um grande instrumento, talvez um dos melhores do mundo, mas as pessoas têm mania de avaliá-lo. Só agora que estão elogiando, mas todos nós que temos noção das coisas sabemos que é um instrumento espetacular. Sempre achei que para você ter a soberania nacional, estou lendo, senhor presidente, precisa de autonomia alimentar, nós temos, autonomia energética, nós temos, e de uma força dissuasiva para podermos viver em paz. Hoje eu vejo que é uma quarta condição que os economistas não enxergam, porque ela só tem valor, só tem taxa de retorno quando você vive um cenário de pandemia, a saúde. Nós podíamos ter construído um nível de proteção do SUS capaz de enfrentar qualquer pandemia. Devíamos ter investido muito mais. Depois, no fim da sua entrevista, também ele diz que é preciso que os homens públicos se preocupem agora mais, dê prioridade à saúde, que é fundamental, não só para a soberania do país, mas para o bem-estar social da população. É interessante, senhor presidente, porque realmente nós temos que direcionar políticas públicas para proteger a saúde pública. É um dos papéis fundamentais do Estado, aliás, a saúde pública, a segurança e a educação. E agora mostrou como é fundamental o papel do SUS, que atende as camadas menos protegidas da população, as classes médias, enfim, é um instrumento de valorização da pessoa humana, do profissional, do trabalhador, de todos quanto lidam com a vida em sociedade. Delfim, então, faz esse apelo. Vamos investir sempre mais no SUS, no sistema de saúde, como é o caso do sistema inglês, que é também talvez o melhor do mundo, saúde pública do mundo, e agora o próprio primeiro-ministro Boris Johnson, o seu governo, o seu líder, que fazia a instituição de saúde pública da Inglaterra, foi salva por ele e fez agora os maiores elogios depois que lá se internou. Senhor presidente, é importante ouvir as lições desse sábio chamado Antônio Delfim Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Força-Tarefa Greenfield, sob a responsabilidade do Ministério Público Federal do Distrito Federal, apura fraudes em fundos de pensão de estatais, bancos oficiais e outros fundos de pensão. O principal investigado, além dos gestores e conselheiros desses fundos de pensão, é o atual ministro Paulo Roberto Nunes Guedes, plenipotenciário ministro da Economia. A Força-Tarefa Greenfield, no final de 2018, teve um desdobramento. Caminhava para concluir a primeira fase quando abriu um novo inquérito correlato ao primeiro. Principal investigado, Paulo Roberto Nunes Guedes, Sérgio Ferreira de Laurentiis, Gustavo Henrique Nunes Guedes, Daniela Marques Consentino. Esses são os investigados. Mas foi marcada também a oitiva desses nomes citados e o ex-ministro Paulo Guedes prestou depoimento em 6 de novembro de 2018. Ministro Paulo Guedes, no início de 2019, passou a ser o plenipotenciário ministro da Economia e o processo, a investigação, passou a correr sob sigilo. Agora, já em 2020, o Ministério Público Federal denunciou 29 envolvidos. Denunciou. Mas o ministro Paulo Guedes e os seus companheiros de empreitada foram poupados da denúncia, acredito eu, aguardando a conclusão também do segundo inquérito. Eu me preocupei e recebi a informação da Polícia Federal, Superintendência da Polícia Federal, de que o inquérito está em andamento, mas sob sigilo. Quando a denúncia dos 29, houve a publicação da denúncia
inclusive com os nomes. Eu não consigo entender a razão da blindagem do ministro Paulo Roberto Nunes Guedes, que tem o seu nome vinculado a inúmeras falcatruas a partir da Operação Encilhamento, que também investigou fraude em regimes próprios de previdência de vários municípios pelo Brasil afora. Ministro Paulo Guedes não tem autoridade política e nem autoridade moral para continuar sendo ministro da Economia. Não há padrões de moralidade. A ética pública está ferida. Portanto, senhor presidente, é preciso que essa investigação tenha a mais completa transparência para que possamos conhecer verdadeiramente quem é o senhor Paulo Roberto Nunes Guedes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho alertá-los que nem mesmo o estado de pandemia causado pelo coronavírus fez reduzir a sanha de destruição do meio ambiente por parte dos agentes públicos que deveriam protegê-la. Para atender interesses da Confederação Nacional da Agricultura, o ministro Ricardo Salles aplicou um golpe sobre a proteção da Mata Atlântica, permitindo a manutenção de atividades produtivas em áreas de preservação permanente. Segundo esse despacho, devem ser aplicados no domínio do bioma Mata Atlântica as regras do Código Florestal, que são mais flexíveis e permitem que atividades econômicas implantadas ilegalmente nas APPs antes de 22 de julho de 2008 sejam mantidas, além de desobrigar os proprietários de recuperarem o dano ambiental que provocaram. Fica claro, mais uma vez, a subordinação da política ambiental às vontades alheias ao interesse público. Tomei duas iniciativas para impedir esse descalabro. A primeira, ao lado do nosso líder, deputado Enio Veri, e do deputado João Daniel, coordenador do Núcleo Agrário da bancada do PT, entramos com uma ação popular requerendo à Justiça a anulação desse despacho e a responsabilização do ministro Salles pela conduta lesiva ao meio ambiente. A outra, de âmbito legislativo, é um PDL que tem também o objetivo de sustar esse despacho vergonhoso. Trago aqui um trecho de nota pública da rede de ONGs da Mata Atlântica que monitora a preservação desse bioma. Abre aspas. A proposta apresentada pelo ministro Salles configura risco de acelerar a perda de biodiversidade da Mata Atlântica, notadamente de espécies raras, endêmicas e ameaçadas. É, portanto, outra séria ameaça à Mata Atlântica e, ao contrário do que afirma nas suas justificativas, trará sim significativa redução da proteção sobre o bioma. Salles está tirando a Mata Atlântica do mapa. Inaceitável. Fecha aspas. Com essa fala, eu conclamo que a Câmara dos Deputados ouça o apelo da sociedade e se some a nós nessa mobilização. Trata-se de impedir que o processo de conservação e recuperação de um dos mais devastados biomas do país seja interrompido. Uma causa de todos os brasileiros, ainda mais nesse momento em que a associação entre a pandemias, como esta agora que assola a humanidade, e a destruição dos ecossistemas da Terra está cada vez mais clara e comprovada. Salve a Mata Atlântica, patrimônio nacional e reserva da biosfera. Obrigado, senhor presidente. Presidente, senhoras e senhores deputados, nossa manifestação de hoje é sobre a preocupação que todo brasileiro deve estar tendo em relação ao momento que o país vive, mergulhado numa crise múltipla sem precedentes. E além da pandemia, dessa tragédia de saúde pública, nós temos um problema gravíssimo de governabilidade. Nós temos um presidente que não lidera, que não dá o exemplo para o seu povo e que não está nem aí para o perigo que corre cada brasileiro frente ao coronavírus. Tanto não está nem aí porque tirou o seu ministro, o ministro da Saúde, e botou um marionete, alguém que ele controla e que tem toda a ascensão, ou seja, um ministro tutelado por um general. Não vai cuidar da saúde pública, mesmo porque ele não tem do presidente a confiança. E o pior, do ponto de vista econômico, foi a briga que ficou aberta para a sociedade. A ala militar tomou para si a responsabilidade
de dizer para todo o país e para o mundo de que iria mudar o programa de governo do ponto de vista da economia. Que depois da pandemia, só o dinheiro público poderia resgatar, recuperar a nossa economia. Deixando o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, desmoralizado, inclusive sem participar da reunião onde, com pompas e honras, isso foi anunciado para a sociedade. Depois aparece o presidente desfazendo a orientação que ele mesmo deu, porque o mercado resolveu mandar um recado. Sem o mercado, não haverá mais apoio, principalmente dos banqueiros. Porque quem é o ponta de lança dos banqueiros? O Paulo Guedes. Quero lhe dizer que a capacidade de governar desse presidente já se esgotou. Nós não podemos sofrer mais. O povo brasileiro não merece isso. Fora Bolsonaro. Meus queridos amigos e amigas, a essa hora da noite obtivemos uma grande vitória na votação, agora há pouco, na Câmara Federal. No projeto de lei do FIES, nós aprovamos uma emenda de minha autoria, um projeto de minha autoria, que garante a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais, todos aqueles que se formaram via FIES, desconto e suspensão das prestações do FIES durante a pandemia. Uma vitória maiúscula do esforço da oposição, de nós da bancada do PT e de todos aqueles que estão lutando em defesa da vida do povo brasileiro. Parabéns, profissionais de saúde.